Certo, então, eu sou José Paranhos, técnico de voleibol nível 4 e eu comecei a jogar voleibol com 13 para 14 anos no Colégio Marizia Maior com o professor Eduardo de Cajavite. Eu era atleta de futsal na escola e Eduardo me viu jogando 5 poste e me convidou para jogar vôlei. O time feminino do Marizia Maior só tinha menina bonita e eu resolvi ir pro treino do vôlei por causa das meninas. Acabou que hoje eu sou técnico de voleibol por conta desse pedido convite. Então, continuando, aí o que aconteceu? Acabou que deu certo, né? Eu comecei a jogar várias categorias, mesmo sendo infanto juvenil, eu já jogava adulto. E aí eu descobri que eu levava jeito pro voleibol e larguei o futsal e fui jogar na equipe da escola, do Marizia Maior, na época o Marizia Maior investia no voleibol, né? Nessa brincadeira, joguei em alguns clubes, joguei Campeonato Baiano, fui da seleção baiana, aí um dos técnicos me falou que eu levava jeito para ser técnico de voleibol, porque eu tinha uma visão boa na parte tática, eu enxergava algumas coisas que outros atletas não enxergavam. Pronto. Resolvi que seria técnico de voleibol. Fui fazer educação física na Católica, passei em medicina na UFBA e optei por fazer educação física na Católica porque eu queria ser técnico de voleibol. E a partir do momento que eu entrei na Universidade Católica, eu foquei em ser especialista na área, né, onde eu atuo. Aí pronto, me formei em educação física, fui fazer os cursos de nível da CBV, me destaquei no nível 3, foi uma das maiores notas do Brasil inteiro, né, naquele ano, e fui convidado para participar da primeira turma de nível 4 da CBV, né, que são os cursos de nível. E aí eu fui o único do Norte Nordeste e o mais novo do Brasil a fazer o nível 4. Pronto, passei, fiz o nível 4, fiz especializações nas áreas afins e me especializei no voleibol, que era aquilo que eu buscava, né, que era o meu caminho. Pronto, me tornei técnico de voleibol. A Bahia é um estado de tamanho de um país, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do voleibol como um todo, porque o interior não tem um investimento bacana e o deslocamento dessa criança do interior para a capital é muito ruim. Para além disso, na maioria das vezes a galera do interior não tem tanto acesso, tem muito interior que não tem nem professor formado em educação física e são abnegados de outras áreas que acabam assumindo o papel de técnico de voleibol, né? Sem uma qualificação necessária. E aí, só destacando que eu não acredito no voleibol na questão prática sem a teórica. Eu acho que teoria e prática tem que caminhar juntos. E se falando da capital, a gente vive, a Bahia tem uma cultura muito forte do turismo, da festa, mas uma cultura muito fraca do desenvolvimento esportivo. Então, começa que os pais acham que treinar mais de 2 vezes a semana, a criança vai ser prejudicada no esporte, sendo que o esporte deveria caminhar junto com a educação curricular na formação integral do aluno. Então, só isso aí por si só já acaba com o voleibol da gente, né? Para além disso, a gente caminha com a falta de investimento das escolas e falta de política pública para o desenvolvimento do esporte nas classes menos abastadas, né? Então, apesar desse panorama pior possível, a Bahia ainda consegue exportar atletas a nível de seleção brasileira, como a Delmo, como o Rafa, como o Juca na praia, como o Cledenilson na quadra e como o Pietro. Mesmo com todo esse quadro adverso, a gente ainda consegue fazer com que o voleibol respire por conta dos talentos individuais que aqui nós temos. Então, quando me perguntam, professor, qual é a aula mais bacana que você acha que o professor consegue ministrar? Essa pergunta é bem simples. A aula mais bacana é aquela que alcança o objetivo dos meus alunos. O que acontece pelo menos com o voleibol hoje em dia a gente ficou viciado em YouTube. Então temos um monte de professores de YouTube. O cara assiste vídeos de treino de seleção brasileira, russa, polonesa, do que você puder imaginar, chinesa, e quer levar isso para sua realidade. Uma realidade que você tem pouca bola, muito aluno, pouco professor, você não tem assistente técnico, não tem auxiliar, e os seus alunos não têm habilidade motora para poder desenvolver aquela técnica ou aquele fundamento pedido ou aqueles fundamentos pedidos na sessão de treino. Então, a boa sessão de treino é aquela que eu consigo primeiro passar o meu objetivo com clareza para os meus alunos. Então, os meus alunos eles precisam entender o que eu estou falando, e aí vai de aluno para professor, né? Porque uma boa conversa é aquela que tem a pessoa que fala, a pessoa que escuta consegue entender o que está sendo falado, né? Então, não esqueça a linguagem. Eu acho que a linguagem é a linguagem de cada turma.
é quando o objetivo é claro para esse aluno e é um objetivo alcançável. Se for muito fácil, fica débil o aprendizado, e se for muito exaustivo, o aluno acaba perdendo interesse. E aí, o professor, na minha opinião, ele tem que se fazer duas perguntas. Primeiro, será que eu dei a melhor aula do meu dia hoje? Será que eu matricularia meu filho nessa aula? E segundo, os meus alunos saíram felizes? Se ele responder essas duas perguntas, a aula foi boa. Aí foi quando eu decidi fazer educação física. Não é possível, velho. Estamos numa quadra, né? Acontece.